Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos fazer a resolução de questões aí de prova do Excel na versão 2016, beleza? Então vamos lá. Primeira questão traz aqui pra gente o seguinte, ó. Por meio do Excel 2016 em sua configuração padrão, um usuário pode acessar dados de um banco de dados institucional, como por exemplo o Microsoft SQL Server, permitindo realizar cálculos e visualizações com dados do banco de dados ao invés de dados da própria planilha. A guia onde se encontra o recurso para acessar dados externos é A. Revisão, B. Transformação, C. Dados, D. Fórmulas e E. Externos. Então, galera, aqui mais uma vez é importante lembrar que vamos dizer assim, necessário saber os nomes das guias de todos os programas que a gente tem no pacote Office que estão no edital. Então, se no seu edital está o Word e Excel, beleza, você só precisa saber quais são o nome das guias do Word e do Excel. Se no seu edital tem Word, Excel e PowerPoint, eu tenho que saber quais são as guias que tem em cada um dos programas. Por que eu preciso saber disso? Porque fica fácil de eliminar alternativas que traz nomes de guias que não existem. Por exemplo, guia transformação. Guia transformação, galera, a gente não tem. Então, portanto, aqui a gente já sabe que pode riscar. Eu vou mostrar para você já lá no Excel. Guia externos também não tem. Agora as demais guias existem. E é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Então, ó. Aqui, né, nós temos o Word, a gente não vai usar mais o Word. Vamos abrir agora o Excel. Então, o Excel, ele está presente aqui no iniciar, a gente já vai direto aqui, ó. Eu deixei ele engatilhado, né, na minha tela inicial. Abrindo o Excel, ele vai trazer aí para você a nossa pasta de trabalho. Então, quando a gente abre o Excel pela primeira vez, né, o que ele mostra para a gente? Uma pasta. Aparece escrito, inclusive, lá em cima, pasta 1. Você já está vendo aqui, ó, pasta 1. Já vamos ampliar aqui, ó. Pronto. Excelente. Nome das guias que nós temos aqui, olha lá. Arquivo, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir, ajuda, pesquisar. Pronto, acabou. Então, se nós temos aqui a opção revisão, revisão vai trazer a revisão de texto, né? Elementos de revisão e também de proteção à nossa planilha. Agora, fórmulas vai trazer fórmulas, evidentemente. Dados. Dados, nós temos aqui a opção de obter e transformar dados. Então, quer dizer, nós vamos obter dados externos, onde, através desses dados, pode ser dados de um arquivo, de um banco de dados, que inclusive pode ser do SQL Server. Beleza? Então, voltando para lá, alternativa bem tranquila, alternativa C, dados. E assim, na própria questão, ele já está trazendo aqui assim, ó, eu quero obter o quê? Dados. Então, onde que eu vou? Em dados, sem dúvida nenhuma. Belezinha? Próxima questão do Excel, traz aqui uma questão que envolve uma função lógica. Vamos lá. No Excel 2016, em português, em sua configuração padrão, existe a função não. Assinale a alternativa que apresenta dois usos da função não que produzem como resultado verdadeiro. Galera, se você nunca ouviu falar nessa função, então vou tentar te explicar, mas no nosso curso completo você já sabe que eu coloquei ali para você exemplos de funções lógicas. Não é um exemplo. Nós temos ali uma função que vai trazer para você como resultado a palavra verdadeiro ou falso. Então, a função não é uma função de negação. Então, pensa assim, ó, não está chovendo. E aí você olha lá fora, está sol. Então, quer dizer, se não está chovendo, a afirmação que eu coloquei para você, ela está o quê? Verdadeira, beleza? E se eu tivesse colocado, não está sol, e lá fora está sol. Então, a situação que eu coloquei, ela é o quê? Falsa. Beleza? Vamos diretamente lá no Excel para ver como é que funciona. Ó, aqui no Excel.
Vamos ampliar aqui um pouquinho as nossas células, para deixá-las aqui mais espaçadas, e colocar também aqui as linhas de grade, que seriam as bordas. Pronto, todas as bordas, beleza. Aí eu vou colocar aqui, ó, em A1, 10, certo? E aí eu coloco aqui na célula B3, vamos colocar mais para baixo, a função não, igual, não, entre parênteses, vou colocar A1 igual a 20. Aí que eu estou falando, não A1 igual a 20. Se eu der Enter, ele vai escrever o quê? Verdadeiro, é verdade. O A1 não é 20, é 10. E agora? E se eu colocasse assim, ó, não A1 igual a 10? O que ele vai trazer? Ele vai trazer para mim o quê? Falso, porque o A1 é 10. Deu para entender? É uma função de negação. Trata-se de uma função que vai negar aquilo que você está falando. Só que aí você vai olhar e vai ver se essa negação é verdadeira ou falsa. Beleza? Só que na informática nós temos uma situação padrão que representa o falso e o verdadeiro através de dois números, o 1 e o 0. Quando é 0, vamos colocar aqui, ó. Quando é 0, eu vou escrever para você. 0, ele é falso. E quando é 1, ele é verdadeiro. Tá bom? Então, por conta de toda o que a gente chama de linguagem binária, o 0 e 1 está presente em tudo na nossa vida. Então, neste caso, você tem que memorizar que 0 é falso e 1 é verdadeiro, tá certo? Então, o verdadeiro, vou colocar aqui até maiúsculo para você ficar com isso bem ilustrado. O verdadeiro ele pode ser representado pela palavra verdadeiro ou pode ser representado pelo 1. E o falso ele pode ser representado pelo 0 ou pela palavra falso. A gente usa muito isso em funções do tipo PROC-V, mas na negação e também em outras situações pode aparecer o 0 e o 1. Então, por isso que você tem que ficar muito ligado nesse tipo de coisa. Então, vamos voltar para a questão agora para a gente analisar. Olha só. Agora que você já sabe a presença de verdadeiro e de 1 e de 0, então fica fácil de analisar as alternativas. Na alternativa A, ele traz assim para a gente, ó. Não 1. Não 1 quer dizer, não é verdadeiro. Ele vai trazer assim para você, falso ou verdadeiro? Porque assim, ele precisa trazer verdadeiro nas duas situações, nos dois usos, né? 1 corresponde a verdadeiro? Corresponde. Então, não 1, ele vai trazer o quê? Falso. Não verdadeiro. Se não é verdadeiro, ele vai trazer o quê? Falso. Agora ele traz aqui, ó, não falso, não 0. Então, neste caso, não falso. É verdadeiro ou falso esse cara aí, ó? Se não é falso, só pode ser verdadeiro. Se não é 0, só pode ser verdadeiro. Ali no C ele traz não 0, não 10. Aí não pode ser, tá errado. E aqui, ó. Se não é falso, é verdadeiro. Se não é 1, não é 1. 1 é o quê? Verdadeiro. É falso. O professor está muito confuso. Tá bom, vamos lá de novo para o Excel, olha só. Eu concordo com você que fica confuso mesmo. Mas, ó, se eu coloco aqui, ó, igual, não, 1, e fecho parênteses, ele vai aparecer o quê? Falso. Por quê? Porque o 1 é verdadeiro. Se eu estou fazendo não 1, eu estou trazendo uma negação para o 1. Traga para mim o que não é 1. O que não é 1? Falso. Porque 1 é verdadeiro. Lembra disso? Vou colocar de novo aqui para você. Ó. 1 representa verdadeiro e 0 representa falso. Ok? Então, quando a gente tem essa situação, aí você analisa direitinho o que a função de negação está fazendo. Ela vai trazer o contrário daquilo que está sendo afirmado. Beleza? Então, é uma situação contrária. Então, quando ele coloca aqui, ó, não falso, igual, não, entre parênteses eu escrevo falso. O que ele vai trazer então? O verdadeiro.
Beleza? Então, neste caso, vamos voltar lá para a questão e analisar. Não 1 vai aparecer escrito o quê? Não 1, se não é 1, ele vai aparecer escrito falso. Porque 1 é verdadeiro, certo? Então, portanto, a alternativa A já está errada, porque tem que ser o resultado verdadeiro. E aqui ele está trazendo não falso. Não falso, se não é falso, ele vai escrever o quê? Verdadeiro. Não zero. Se é não zero, ele vai escrever o quê? Verdadeiro. E aqui, não zero, ele vai escrever verdadeiro. Mas aqui a gente não sabe, né? Então, o que ele vai trazer? Não 10. Não 10 ele não vai trazer nem verdadeiro nem falso. Agora, no D, não falso, ele vai escrever o quê? Se não é falso, só pode ser verdadeiro. Não 1 é verdadeiro, então ele vai trazer falso. Não verdadeiro, ele vai trazer falso. Não falso, ele vai trazer verdadeiro. Certo? Beleza. Então, diante disso, vamos escolher qual a alternativa correta. Bom, só pode ser a alternativa B. Não é isso? Onde a gente tem o verdadeiro duas vezes. Aqui, só para você ver qual a mensagem que o Excel traz quando a gente coloca não 10. Se eu colocar aqui, ó, igual não 10. Fecha parênteses e dou Enter, ele vai trazer para a gente ali, ó, falso. Porque ele não sabe o que é. Bom, se não é verdadeiro, só pode ser falso. Beleza? Então, portanto, você pensou que ele ia apresentar um erro, né? Não, ele não vai apresentar um erro. Ou ele traz verdadeiro ou falso. Eu vou colocar aqui também para você que a interrogação, na realidade, representa falso. Beleza? Lembre-se, função de negação ou vai trazer escrito verdadeiro ou vai trazer escrito falso. Belezinha? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão traz ali uma função também lógica, é a função C. Então olha lá. No Excel 2016, em português, em sua configuração padrão, considere a função C. Assinale a alternativa que apresenta a sintaxe correta de uso da função C. Você está vendo lá. A. C, condição 1, ponto e vírgula, condição 2, ponto e vírgula, valor 1, ponto e vírgula, valor 2. Isso está certo? Não, está errado. Por quê, professor? Porque a função C ela não é composta de condições. Depois, na alternativa B diz C, teste lógico, valor se falso, valor se verdadeiro. Existe teste lógico, é verdade. Existe valor verdadeiro e existe valor falso. Mas a ordem aqui ela é inversa. Isso daqui é aqui, isso daqui é aqui. Portanto, está errado. Teste lógico e valor está errado. Condição e condição 2 e valor está errado. Então, portanto, a alternativa que está correta é a alternativa E. Galera, aqui é uma questão que explora a sintaxe da função. Então, quando a gente fala de função C, sempre vamos ter condição, valor verdadeiro, valor falso. Sempre, beleza? Então, se você tiver ali uma função C, sempre faça a separação, riscando quem é condição, quem é valor verdadeiro e quem é o valor falso. E todo parâmetro de função se separa por ponto e vírgula. Então, você está vendo aqui, ó, o ponto e vírgula, ele é obrigatório, ok? Então, todo parâmetro se separa através do ponto e vírgula. E é através dele que eu sei quando acaba a condição, inicia o valor verdadeiro, acaba o valor verdadeiro e inicia o valor falso. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão traz ali uma função chamada soma C. Eu digo porque é soma C por conta de todas as alternativas trazerem ali soma C. Então vamos lá.
Observe a planilha a seguir sendo editada por meio do Excel 2016 em sua configuração padrão, em que um contador listou algumas contas contábeis, coluna A, e os seus respectivos saldos, coluna B. O contador, para somar os valores positivos da coluna B, pode utilizar a fórmula. Então, olha só, a sintaxe da função SOMAC é a seguinte. Então, vamos colocar aqui para você, olha só, a sintaxe ela é igual SOMAC, vamos colocar aqui, ó. Abro parênteses, o que vem aqui é o intervalo do critério, certo? Ponto e vírgula, aí vem o critério, ponto e vírgula, e o intervalo soma, ok? Então, é isso que a gente tem em relação à sintaxe da função SOMAC. Sabendo disso, a gente analisa o seguinte. Primeiro, nós temos aqui a deixa, que ele tem que somar apenas os valores positivos. Positivos tem que ser maior do que zero, concorda comigo? Então, aquilo que é menor do que zero, a gente já rabisca. Então, portanto, alternativa D e E já é. Depois, a gente tem que analisar agora através da sintaxe. Intervalo do critério. Intervalo tem que ter 2 pontos. Alternativa A tem 2 pontos, alternativa B não tem 2 pontos. Então, joga fora a alternativa B. Ficamos com a alternativa C e A. Só que na sintaxe, nós temos intervalo, critério, critério. Na alternativa C, ele está trazendo intervalo, intervalo. Portanto, está errada a alternativa C, sobrando para a gente a alternativa A. Beleza? Então, função SOMAC é uma função que permite somar de acordo com o critério estabelecido. Então, qual o critério estabelecido aqui? Ó? Soma para mim os valores maiores do que zero, ou seja, os valores positivos. Então, ele vai procurar os valores maiores do que zero e somar. Essa função, ela também poderia ser escrita assim, ó. Então, veja. Se eu tivesse igual SOMAC, abro parênteses, B2, 2 pontos, B7, aí depois eu posso pôr aqui, ó, ponto e vírgula, aspas, maior que zero, fecho aspas e fecho parênteses. Quando o intervalo de procura for o mesmo intervalo para somar, eu não preciso repetir, como ele repetiu na alternativa A, tá vendo? É o mesmo intervalo, então não precisa. Se tivesse escrito assim, estaria correto. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão traz ali uma função nova para algumas pessoas, olha lá. Analise a tabela a seguir, inserida no Excel 2016, em português em sua configuração padrão. Então, você está vendo ali, ó, Paulo, Sérgio, João e Maria. Considere que a seguinte fórmula tenha sido inserida em C1, num caráter B2. Então, como a própria função descreve o nome dela, ela vai trazer a quantidade de caracteres do texto que está na célula B2. Quem está em B2? Maria. Quantos caracteres tem Maria? 1, 2, 3, 4, 5. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Ah, professor, não acredito que é tão fácil assim. Eu te mostro, vamos lá para o Excel, para que você não tenha dúvida. Vamos aproveitar aqui que já tem escrito falso e verdadeiro. Vamos colocar aqui, ó, igual, num caractere, né? Vamos colocar aqui, ó. E 3. E fecho o parênteses. Ele vai trazer para mim o total de 5. Por quê? Porque o F é 1, o A é 2, o L é 3, o S é 4 e o O 5. Beleza? É só isso mesmo. Deu para você ver direitinho aqui, ó, né? Número de caractere. Beleza? Bom, voltando para cá, vamos para a próxima questão.
Próxima questão aqui traz para a gente o seguinte, ó. A planilha a seguir foi editada no Excel 2016 em português e em sua configuração padrão. Ele está trazendo para a gente ali, ó. As fórmulas posteriormente digitadas nas células A6, B6 e C6 foram média de A1 a C2, soma de A3 a C4 e C6, B6 menos A6. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular a média. Para calcular a média, é necessário que a gente saiba identificar qual é o intervalo de A1 a C2. Então, para isso, vamos destacar aqui o intervalo. Vou mudar a cor aqui. Inclusive, qual objeto que eu vou trabalhar? Marcar texto. Então, vamos fazer aqui, ó. De A1 a C2 é esse intervalo aqui, ó. De A1 até C2. Esse intervalo aqui. É isso? Então, vou até fazer melhor. Tira o destaca-texto. Volta para a caneta. Aí que vai ficar azul. De A1 até C2. Aí. Este intervalo. Então, para calcular a média, a gente tem que somar todos os elementos que tem aí. Então, vamos lá. Então, somando tudo, nós temos aqui, ó, 3 vezes 4, 12, não é isso? 12, mais 5, a gente vai ter 17, 18, não é isso? Então, nós temos aqui a média 18, dividido por... Quantos itens a gente tem aqui de A1 até C2? 2, 4, 6. 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, o A6 é 3. Vamos colocar aqui o 3 aqui embaixo já. Beleza? Agora vamos fazer a soma. Soma de A3 a C4. Então, agora ele já está trazendo aqui embaixo. Não é isso? Vamos lá. Trocar aqui a cor. Agora pode ser marca-texto mesmo. De A3 até C4, aqui embaixo. Todos esses números que estão ali dentro do quadrado amarelo deverão ser somados. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, 5 mais 5, 10. Não é isso? Então, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É isso? É isso? Então, vamos lá. 11, 14, 15, 16. 17, 18, 19. Aí 19 mais 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É isso mesmo. Então, para que não haja dúvida nenhuma. E você tem que fazer a mesma coisa na prova. Então, nós temos aqui, ó, 24. Quanto que é 24 menos 3, galera? Não é 21? É 21. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza, galera. Agora, na próxima questão, nós temos ali, ó. Considere a seguinte planilha editada no Excel 2016 em português em sua configuração padrão. Ele traz lá a planilha e ele fala: nessa planilha foram inseridas 3 fórmulas nas células A6, B6 e C6, conforme apresentado a seguir. A6 continua de A1 a C3. De A1 a C3, galera, é este intervalo aqui, ó. De A1 a C3. Então, é todo o intervalo que está na linha vermelha. Tá vendo lá, ó? Então, este é o intervalo, opa, que vai de A1 a C3. Beleza? Então, aqui, ó, fez uma curva. Beleza? Então, tá. Agora, me diz uma coisa. Deixa eu apagar aqui, ó, e fazer de novo. Fazer uma linha decente. Aí, já A1 a C3. Aí, beleza. Bom, e o mínimo de C1 a C3? De C1 a C3 é este intervalo aqui, ó. Certo? Então, já está lá, ó. De C1
a C3. Então, é este intervalo aqui, ó. Muito bem. Beleza. Bom, continuum, função que vai contar quantas células estão preenchidas por número. Então, nós temos aqui de A1 a C3, 1, 2, 3. Beleza? Então, aqui, continuum de A1 a C3 é 3. Continuum está na célula A6. Então, A6 aqui no caso é 3. Menos o B6, que é o mínimo de C1 a C3. O mínimo de C1 até C3, o mínimo só pode ser o 3. Então, 3 menos 3, quanto que dá, galera? 0. Portanto, a alternativa correta só pode ser 0. Tá vendo só? Questão bem tranquila aí de resolver no Excel. Vale lembrar que continuum vai contar apenas células preenchidas por número. Células vazias não é considerado 0. 0 só vai ser contado quando estiver 0 dentro da célula. Beleza? Então, galera, vamos parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!